Bom, então lembrem que as palavras que são faladas aqui, elas servem apenas para apontar algo. Então não precisa ficar mentalmente tentando entender ou se esforçando para entender. As palavras, elas são meio que é como uma viagem também, né? As palavras, elas podem fazer a gente ter um despertar. E um despertar em cima do despertar. Que às vezes a gente acha que despertou, né? Mas daí a gente desperta em cima daquele despertar e vai percebendo que tem muitas camadas. Muitos eu sous. Até não sobrar nenhum, nenhum eu sou. E não quer dizer que você não vai honrar o seu papel, né? Mas você não vai se identificar com ele. Então, antes eu estava comentando o que é mais real quando a gente está, por exemplo, tendo uma experiência. Quando você está vendo um filme, o que é mais real lá no cinema? É o filme ou é a tela que está permitindo que o filme aconteça? O filme ele é meio que uma projeção na tela, então ele precisa da tela emprestada para existir. E da mesma forma, por exemplo, quando a gente está tendo uma experiência de sofrimento, o sofrimento precisa de uma tela emprestada, né, para existir também. O sofrimento é como se fosse uma ilusão temporária. Assim como o filme também é uma ilusão temporária. Tanto que às vezes quando a gente está no cinema, você está tão imerso no filme que você esquece que está no cinema, né? Depois que termina o filme, você tem que meio que voltar, assim, e dá até um pânico às vezes, porque você meio que saiu da realidade e foi para outra. Uma falsa realidade, você saiu de uma falsa realidade e foi para outra falsa realidade. Você tem que voltar, assim, e eu tô aqui no cinema, tá tudo certo. Então, por exemplo, quando você está tendo uma experiência, digamos, num ritual de ayahuasca, tudo que você vê lá também não é ainda o real. É apenas também uma... Porque o real não pode ser aquilo que troca, aquilo que é temporário. O real, assim, digamos, na espiritualidade, a gente diz que o real é aquilo que está sempre presente. Então, a gente quer buscar algo que está sempre presente conosco. E não que a gente não vai valorizar o temporário, a gente valoriza, a gente dá. Mas essa questão, a gente só vai saber dar amor pro temporário quando a gente percebe o permanente por trás do temporário. Porque senão, se a gente não percebe o permanente por trás do temporário, a gente confunde o temporário como permanente. Não sei se vocês conseguem entender, a gente confunde o temporário como permanente. Isso quer dizer o quê? A gente acha que o temporário é mais real do que o real. A gente acha que, por exemplo, a experiência que a gente está tendo ali na ayahuasca, ela vai ser mais real do que aquele que está percebendo a experiência. Sendo que você é o real, aquilo que percebe aquela experiência é real. E o que está sendo percebido é apenas um castelo de areia que vai se dissolver quando a experiência acabar. Entende? Então, o objetivo verdadeiro, assim, o objetivo último, digamos assim, de qualquer experiência espiritual é te mostrar o real por trás do temporário. Aquilo que está percebendo, aquilo que está consciente da experiência. Porque se você não fica consciente do que está consciente, você vai ficar consciente daquilo que você está percebendo. Mas você ainda não está... Você não está percebendo o principal. O que é o principal de um livro, por exemplo? O principal de um livro é aquilo que permite que as palavras estejam escritas, que é a página em branco. Se a página está toda... não tem página ali, não tem escrita, né? Então,
se a gente reconhece aquilo que é a página na vida, na nossa experiência, se a gente consegue reconhecer isso, todo o resto se torna apenas uma manifestação temporária e você não se perde, digamos, na Matrix, né? Esse termo Matrix. Sabe quando a gente diz assim, eu estou despertando da Matrix. A gente estou despertando do sistema econômico, financeiro, disso, política. Eu despertei da Matrix. Mas esse eu que está despertando da Matrix ainda faz parte da Matrix, né? Ele também é um personagem da Matrix, esse eu que está despertando. A única coisa que é real na Matrix é aquilo que é anterior a ela. E o que é anterior à Matrix não pode ser percebido por ninguém. Pensa bem, aquilo que é anterior à Matrix não pode ser percebido por ninguém. Porque você não concorda se, por exemplo, tem aquela coisa de Deus, né? Se Deus existe, quem criou ele? Se Deus é a última coisa, quem criou ele, né? Então, o que você é, jamais é aquilo que você está olhando e percebendo. Se você está se olhando como, eu sou essa pessoa, isso não é o que você é ainda. Isso ainda é apenas uma manifestação temporária. O que você é nunca pode ser observado. Tá? Isso que eu estou querendo dizer. O que você é nunca pode ser observado. Porque se você consegue observar o que você é, quem que está observando o que você é? Quem é o observador? Quem é o observador, né? Você sempre vai ser aquilo que não pode ser observado. E isso que não pode ser observado é o que sempre esteve com você toda a sua vida, não é? Desde que você nasceu, não tinha alguém percebendo a experiência. E a experiência sempre mudando, né? As personalidades, as fases. E você pode, por exemplo, fazer milhares, digamos, eu estou usando o exemplo de ritual, porque é uma coisa que a gente trouxe aqui para hoje. Então, vai ter milhares de experiências místicas. Mas enquanto você não perceber aquilo que está percebendo na experiência mística, é temporário a sensação também. Você vai sentir uma paz, mas depois de uma semana talvez passe. Porque ali, naquele momento, você sentiu um gostinho talvez da sua essência, que é repousar naquele eu sem eu, aquele eu verdadeiro. Então, o que é na sua experiência que não pode ser observado e que está sempre presente? O que é que está aqui? E que se você for olhar, não olhar, né, que não pode olhar esse eu, mas se você for repousar nesse eu, você vai perceber que na realidade ele não tem nome. Por isso que eu perguntei antes, qual é o seu verdadeiro nome, né? Porque esse eu que está ali no plano de fundo, ele não tem descrição, ele apenas é. E é esse o verdadeiro significado da palavra somos todos um, a frase. Não é tipo eu, Willy e Andressa e Angélica e Marisa e Mônica somos todos um. Mas não, é o que está por trás desse amontoado de história, aquilo que está por trás. Então, por exemplo, se você nesse momento está com a sua mente vazia, você está nessa consciência pura aí, só observando, e ela não tem nome, ela não tem história, e eu também estou nesse lugar. Qual que é a diferença entre nós se a gente está nesse lugar de consciência pura? Como se fossem várias folhas em branco. É quase isso, né? Eu poderia te dizer que... Por que você não concorda que, digamos que você tem um sonho, né? Um sonho, você está ali na sua folha em branco, que está sendo escrita com as coisas que estão acontecendo no sonho,
e também tem outros personagens ali. Mas todos os personagens daquele sonho, eles surgiram a partir da sua folha em branco. Então, será que tem várias folhas em branco ou uma folha em branco, digamos assim? É isso que eu estou querendo trazer, que não existe, então não existe somos todos um se somos todos um, não, daí somos vários. O significado de somos todos um é existe uma consciência que se manifesta em vários locais. Você é uma localização, você é outra, você é outra, você é outra. E, só que quando a gente esquece que a gente é essa consciência, esse espaço, esse plano de fundo, e se confunde com a história, com o nome, com o endereço, com os gostos, desgostos, daí a gente se perde na Matrix. Até mesmo uma história espiritual também faz parte da Matrix, porque a história espiritual ela é meio que uma história para tirar outra história antiga, mas ela também é uma história que tem que ser descartada. Também é uma narrativa. E essa narrativa ela é gostosa durante um tempo, né? Tá? É gostosa. Vocês aí que já estão há mais tempo no caminho, vocês sabem, a narrativa espiritual é gostosa durante o início. É a lua de mel, a gente chama, mas a lua de mel uma hora acaba. E daí você percebe agora, né? Esse lugar também é um eu aqui bem, bem concreto, né? E daí você vai ter que começa a ficar meio que, o que eu faço agora? Daí você começa a tentar milhares de caminhos, alternativas, porque parece, um não funcionou, então vou tentar outro, até algum te dar a resposta que você quer. Você vai tentar o ritual, daí depois de uns anos talvez não vai rolar. Eu não estou diminuindo, cada coisa tem o seu benefício, eu estou querendo trazer o que vai ficar por último, tá? Mas cada parte tem o seu valor. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se você vai, digamos, participar de milhares de experiências em vários lugares, você vê que as experiências vão ser diferentes, mas aquele eu que está ali experienciando é sempre o mesmo. E você não notou ele, estava sempre notando as experiências que você ia e não notava ele, entende? Sendo que o que você buscava era apenas notar que você era esse observador. Porque no momento que você percebe que você é esse observador, a busca cessa. A busca por respostas, por cura. Porque esse eu que observa, esse eu verdadeiro, né, que eles chamam, um dos nomes é eu sou, ele é puro, ele não precisa de cura. Né? É claro, a pessoa que a gente acredita ser precisa de cura. E a gente tem que honrar isso. Enquanto a gente acredita ser uma pessoa, a gente tem que honrar essa fase. Mas quando você percebe que você é essa consciência no plano de fundo, e você olha ela está intacta. Né? Por exemplo, nesse momento, aqui e agora, eu gosto bastante de trazer essa atenção para o aqui e agora. Se você não traz a sua memória, se você não traz pensamentos, se você está agora de mente vazia, né? O quanto de cura você precisa nesse momento? Sem você rebobinar a fita, né? Só que você tem que trazer algo do passado para dizer que precisa curar algo, né? Você tem que trazer. Então, o problema ele é meio que ele vem com a memória, vem com uma história. Mas se você está repousando nesse momento presente, nessa consciência pura, que é o que, por exemplo, Eckhart Tolle, né, O Poder do Agora, o livro dele, ele cita muito estar presente. Porque quando você está presente, você começa a olhar, nossa, não tem nada de errado. Tipo, aconteceu alguma coisa, não é uma coisa de errado, é apenas uma situação que vai ser resolvida. E quando você começa a perceber esse eu, você percebe que esse eu está aqui, ele vai estar lá no ritual, ele vai estar no mercado, ele vai estar na sua casa, ele vai estar no meio do ônibus. E daí todas as experiências são tão gostosas como qualquer outra. Né? Então a sensação que a gente tem, por exemplo, lá no ritual, na praia, o objetivo é ter isso em qualquer lugar. Só que a questão é que quando a gente está lá no ritual, a gente meio que abre um espaço para poder sentir esse verdadeiro eu. Quando a gente está aqui,
é um espaço para sentir esse verdadeiro eu. Mas no momento que a gente sai daqui, às vezes a narrativa já volta, a personagem já volta. Até mesmo quando vocês começam a conversar entre si, você já volta, já começa a falar de si e entra num loop, sabe? E você entra no personagem de novo. E não que não há nada de errado com o personagem, tá? Isso não é errado. Mas o errado é você sacrificar o seu verdadeiro eu por algo que não existe. Super se identificar com o seu personagem. Sim. É que nem um ator que fez um papel numa peça de teatro, ele sai de lá e ele continua atuando, você vai ficar triste por ele vai começar a ficar louco alguma hora. E você não sente, às vezes, que você está ficando louco? Por quê? Por que você está ficando louco? Porque não é real. Porque o seu nome não foi você que escolheu. Foi dado. Às vezes a sua mãe ou seu pai viu o seu nome ali numa revista. Foi o meu caso. Minha mãe viu acho que era um ator famoso, alguma coisa assim, e botou o nome. Né? Ou põe o nome de Jesus, de Maria, ou de... Eu conheço 3 John Lennon. John Lennon. Então, o nome é uma parte da história que, tudo bem, a gente honra, mas ainda não... A gente não pode sacrificar o real pelo irreal. Né? E daí você pode falar, William, eu tô querendo me curar, as minhas questões, eu tô nos meus processos. Uma coisa que eu nunca paro de ver é pessoas que nunca acabam processos que estão curando. Eu não entendo, eu nunca vi os meus professores falando que eles estão passando por um processo. E eles têm processos, só que a diferença é que eles não estão identificados com a pessoa. Então a cura é feita através de um lugar de impessoalidade. Então, enquanto você acreditar nessa pessoa, os processos vão ser infinitos. E você nunca vai terminar de curar. Você sempre vai precisar de mais um ritual, de mais um cambô. Como diz o Sadhguru, você está sofrendo só a sua mente. Sim. Você não está sofrendo o real. Ninguém está com uma faca em você. É. Você está sofrendo sua mente. Eu gosto de falar, ninguém tá com uma arma na sua cabeça. Porque você tá com tanto medo, sofrendo, não tem nada de errado. Então... É por isso que a gente chama isso que eu estou falando, é chamado de caminho direto. Por que caminho direto? Porque existe caminho indireto, o caminho progressivo, que você passa anos curando processos que às vezes nunca acabam. Porque a pessoa ela sempre está destinada a entrar em mais ilusões, porque o ego ele cria, e ele se perde, e ele deseja, e ele odeia, e ele ama, e ele... Vocês conhecem esse personagem, né? Que tem todo esse pacote de coisas. Então, quando você cura uma coisa, vai aparecer outra. Tipo, eu sou uma pessoa ciumenta, eu tenho que lidar com isso. O ciúmes é apenas uma folha na árvore. A raiva. Você tem que cortar o mal pela raiz, que se fala, né? Esse termo. Qual que é o mal? O mal é o personagem, o ego, no caso. Então, se você tirar, vou curar os meus ciúmes, daí você tira essa folha, vai crescer outra. E você tira aquela outra, vai crescer outra. Então, os processos nunca vão acabar. É por isso que eu falo, eu vejo pessoas que estão em processos faz décadas. Eu não estou falando que isso é errado. Só que chega um momento que a gente quer uma cura que está além da cura, que transcende a cura, um espaço que não precisa de cura na realidade. Um espaço que sempre esteve curado, que é perfeito. É. Então você percebe a diferença entre corrigir algo sem se identificar com aquilo? Por exemplo, você teve um momento de raiva. Você pode só corrigir aquilo e não dizer, nossa, sou uma pessoa que tem raiva, eu me odeio, eu sou culpada. Você entende? Você pode apenas corrigir o personagem. Você não precisa se identificar com o personagem que está passando pela cura. O meu personagem também está passando pela cura, mas eu não me identifico com ele.
Você consegue entender a diferença entre você estar no personagem que está se curando e observar o personagem que está se curando? É meio doido isso? Como se fosse um cachorrinho, você tá agarrado nele, né? Você não solta, você pegou ele ali e falou, olha, isso aqui é meu. Uhum. O apego, aquilo que você acredita ser. Sim. E quando a gente repousa nesse espaço, nessa consciência, a gente sente que isso é tudo. Isso é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa. Tipo, você não sente mais aquele vazio de procurar alguém, de buscar algo. Por exemplo, esses momentos aqui vão virar momentos apenas de compartilhar a alegria já existente, né? De compartilhar a alegria já existente, mas não de buscar algo. Você vai ter um relacionamento amoroso, não para buscar algo, mas para compartilhar a alegria já existente. Você vai num ritual não para buscar, mas para celebrar. Eu não estou dizendo que é errado fazer buscando. Como eu disse, se a gente ainda acredita no personagem, ainda está preso ali, a gente tem que honrar isso e ir atrás da cura mesmo. Mas aqui é meio que uma pausa de todos os processos, de tudo, toda essa história. Aqui é uma pausa para a gente tentar dar espaço para perceber esse lugar que não precisa de cura. Tá? Então, novamente, agora, com a mente vazia, sem pensamentos, sem história, sem memória, o quanto de cura você precisa? Alguém pode me trazer algo que seja real, que não esteja relacionado à história de uma cura que você precisa agora? Algo que não precisa usar os pensamentos para dizer. Tá, então se você concorda que esse espaço está curado, ele não está perfeito, né, esse espaço. E se você começa a ficar sempre consciente desse espaço o tempo todo, para onde que vão os problemas? Para onde vai a pessoa que precisa de cura? Para onde vai a pessoa que tem problemas? Para onde que vai a pessoa defeituosa, entende? Não existe. Então, meus professores, não é que eles não estão passando processo, mas eles não se identificam, então eles nem fazem questão de falar para as pessoas, porque é uma coisa como qualquer outra. É que nem varrer o chão. Ou que nem. Na verdade, uma analogia melhor é que nem o copo tá no lugar errado, você vai ali e põe. Mas não precisa se identificar, nossa. Você só arruma. Mas você entende quando você está ali, nossa, eu sou esse processo, isso daqui sou eu, e tá tão difícil. Você entende? Isso é quando você fica imerso e é doloroso, Então a proposta é de você repousar nesse local, aqui e agora. E esse local que é essa consciência pura, ela está em paz. Digamos, se eu parar de falar, ela vai estar repousando na paz. Se eu estiver falando, ela vai estar repousando na paz. Se tiver barulho, ela vai estar repousando na paz. Isso não quer dizer que ela não tem preferências, assim, né? Mas ela é paz. Por exemplo, olha para essa consciência. Não olhar como um objeto, mas sinta ela e perceba ela. O que ela está querendo mudar neste momento? Lembrando que essa consciência não é o pensamento, não é a mente. A consciência é aquilo que observa a mente. Então, o que essa consciência está querendo mudar neste momento? O que ela está querendo mudar em você mesmo? Na verdade, a única coisa que essa consciência quer
se ela quer alguma coisa, é que você apenas seja verdadeiro. Seja o que você é de verdade, que você é ela. Que você pare de alimentar os padrões do ego, que você pare de alimentar os vícios do ego. Porque a consciência, ela nasceu para brilhar. Na verdade, ela nunca nasceu, né? Mas porque se ela nasceu, ela tem que ter vindo de algum lugar. Por isso que a gente fala que ela é a última coisa, ela é a primeira e a última. Deus é o primeiro e o último. Porque se existiu algo antes de Deus, então aquilo algo antes de Deus é Deus. Né? Então a consciência é a primeira e a última. E toda noite, quando você, por exemplo, vai dormir, você está repousando nessa consciência pura. A consciência pura no sono profundo, ela não está consciente de nada, ela só está repousando nela mesma. E você acorda e você diz, nossa, como foi gostoso essa noite de sono, né? Foi tão boa. Porque ali você estava repousando no que você é mais de verdade. Tipo, agora aqui, a sua consciência, ela está num estado de manifestação, digamos assim. Ela está se manifestando através dessa experiência. Entende? Mas no sono profundo, ela deixa de se manifestar através de uma experiência, ela repousa em si mesma. Ela relaxa em si mesma. Então, essa consciência, você pode também conseguir relaxar ela mesma aqui no estado da manifestação. Por exemplo, aqui agora, eu estou aqui presente com vocês, mas eu não sinto, eu não tenho uma sensação de que eu estou fazendo algo, entende? Eu estou apenas observando, é meio doido, mas eu estou observando as palavras saírem de mim. Você consegue se observar ouvindo, sem se identificar, sem estar pensando no que eu estou falando? Só se observar ouvindo? Como se você fosse um telespectador de uma cena acontecendo? Às vezes eu faço isso. E dá um bug na mente, né? Dá um medo. Gostoso. É, pode ser gostoso. Mas como seria fazer isso o tempo todo, né? Aliás, tem certos momentos que a gente precisa aterrissar um pouco no personagem, tipo, a gente vai dirigir, daí você precisa estar ali mais atento, mas... E quando você não precisa, você pode estar repousando nesse lugar. Entende? E quando você está nesse lugar, a busca cessa, porque aquilo é o que você é, entende? Por isso que a busca cessa, porque você não vai ficar mais eu do que aquele eu. Aquele eu é o eu anterior a tudo, então não vai melhorar mais do que aquilo. Não melhora mais do que aquilo. E é por isso que às vezes as pessoas entram num loop vicioso na espiritualidade, porque elas tentam achar um eu melhor do que aquilo. Mas na realidade você é apenas esse eu consciente, só isso. Não vai ficar melhor do que isso. Só que às vezes você espera uma experiência extraordinária de um eu iluminado que vai surgir e vai flutuar e as pessoas à sua volta vão estar brilhando de luz. Não. É só uma consciência telespectadora, percebendo. Só isso. Só que isso pode dar muito medo para a mente, porque a mente ela está acostumada a ser o personagem principal, e daí ela começa a meio que ser ignorada, ela começa a perceber que ela não existe, ela começa a perceber que a descrição que ela deu para os outros também não existe. E daí isso assusta, começa a dar pânico. Por que as pessoas, por exemplo, têm às vezes pânico, né? Porque às vezes ela está meio que tá saindo naturalmente da Matrix e ela dá pânico. Né? Então, qual que é a melhor opção quando você está tendo esse pânico? É se jogar para aquela experiência. Se jogar para aquele vazio, para aquele nada. Aquele eu sem nome, aquele eu sem eu. É. Aquele ego sem ego, na realidade. É um ego sem ego. Tem uma descrição muito legal, que eu nunca trouxe, acho que nos satsangs aí,
que acho que foi um yogi que falou, você não é nada, mas também você não é alguma coisa. Você não é nada, mas também você não é alguma coisa. É um bug. O que fica entre nada e alguma coisa? Né? Tipo, quando você está repousando nesse lugar, você também não sabe, não é nada, mas também não é alguma coisa. Não, o que é? Não, só é. Por isso que eles falam só é, né? Talvez eu já tenha visto o livro dizendo só é. É o que é. Né? Tem esse livro do Nisargadatta que o título é Você é aquilo. Aquilo. Não é nada, mas também não é alguma coisa. É aquilo. E isso que você é nunca vai ser uma descrição, nunca vai ser um objeto que você pode olhar, como eu disse. Sempre vai ser apenas um estado além dos estados, é um estado além do estado. Porque estados, eles são passageiros e, como eu falei antes, você não pode ser algo passageiro. Porque se é passageiro, não é o que você é. Né? E os mestres, eles falam que não vale investir no que é passageiro. Porque o que é passageiro vai te abandonar. Entende? Por exemplo, vou me identificar com uma identidade de eu sou essa pessoa iluminada, não sei o quê, mas isso é passageiro, não vale a pena se identificar com isso. Ou eu sou uma pessoa fracassada, isso também é passageiro. Com que você vai se identificar então? Se identificar com aquilo que não tem identificação. Aquilo que não pode ser tocado, aquilo que não pode ser descrito, aquilo que não pode ser observado. É apenas aquilo que é na sua experiência. Então, o que é neste momento, quando você... O que é em você? O que é neste momento? Para e perceba o que é. Tem algo que é aqui. E esse algo que é agora era também 10 anos atrás. O que mudou foi apenas a mente. Assim como quando você tem sonhos, você pode ter milhares de sonhos, mas aquilo que é, você está sempre percebendo os sonhos acontecendo, não é? Sempre tem algo percebendo o sonho. Por exemplo, no sonho, você é um personagem também no sonho, mas o que é mais real? É o personagem ou aquele que está sonhando o personagem? É. Então você é isso, você é essa consciência pura. Por isso que eu disse antes para você não tentar entender intelectualmente, porque isso não se entende, porque você é aquilo que percebe o que é entendido. Você é aquilo que percebe aquele que está entendendo. Você é esse espaço invisível, espaçoso, que apenas é. Só que no momento que você começa a pensar, você saiu desse espaço que apenas é. Por isso que você não pode descrever ele, porque no momento que você começa a descrever, você saiu dele. É por isso que o silêncio ele é o maior professor, ele é o maior ensinamento. E se eu pudesse, a gente ficava só em silêncio aqui. Por isso que eu disse, as palavras são apenas uma forma de tentar fazer a sua mente repousar e se dissolver nessa consciência pura. Mas eu estou percebendo um silêncio aqui por trás das palavras. Você consegue perceber um silêncio por trás das palavras? Um espaço para onde as palavras, de onde elas vêm, para onde elas vão? Por exemplo, tem um espaço aqui que permite que tudo isso exista. Né? Por exemplo, olha esse espaço aqui que tem esses móveis, os nós. O que é mais real aqui? Somos nós ou o espaço que permite que a gente exista? E, por exemplo, aqui você pode dizer, nossa, esse espaço ele tem distância, né? Olha, ele tem distância, a gente está distante. Mas no sonho você também não acredita que tem distância entre você e o outro? Então, será que realmente existe espaço aqui entre nós ou é apenas uma ilusão também?
né? Que nem quando você põe, sei lá, um óculos 3D ali, e o óculos ele é reto, mas tudo aparenta ser distante. Então, o que é real aqui? A matéria, a distância, o espaço, o tempo? Ou será que nada disso é real e você é apenas o eterno, o imutável? Né? Por exemplo, quando você está dormindo, e você, digamos, dorme 11 da noite e você acorda às 7 da manhã. Quantos segundos demorou para acontecer essas 8 horas? Nenhum, né? Foi um clique, você fechou e abriu os olhos e era 8 da noite. Isso não é o infinito ali. Você naquele momento estava no infinito. Então, por exemplo, quando você morre, tipo, a gente fala, a Terra demorou bilhões de anos para ser construída. Mas esses bilhões de anos, ninguém percebeu esse tempo passar. Entende? Porque bilhões de anos também acontecem em milésimos de segundos quando não tem ninguém para perceber aquilo. Então, quando você morre, por exemplo, o que vai acontecer? Vai morrer apenas aquilo que não é real. Mas aquilo que é real vai continuar ali. Mas é um personagem aquilo que é real que vai continuar? Não, não é um personagem. É o nada, que também não é nada, mas também não é alguma coisa. Mas você se satisfaz sendo esse coisinha de nada aí? Você se satisfaz com isso? Se eu dizer assim, ó, você é um nada. Eu acho que já brinquei isso algumas vezes. Às vezes as pessoas nos xingam assim, você é um nada. E a pessoa se sente ofendida, né? Eu vou me sentir muito bem se você me chamar de nada. A pior coisa é dizer, nossa, você é tudo isso. Você é tudo pra mim. Esse é o pior elogio que você pode dizer pra alguém. Tudo aí pode ser acompanhado de muita coisa. Então você é nada. Porque quando que você está em paz, pensa bem. Quando você está o mais vazio possível, não é? No momento que aquele vazio começa a ser preenchido por algo ou alguém, ou um conteúdo, a paz começa a cessar. Por exemplo, aqui talvez você está em paz, mas você pode perceber que no momento que começa a pensar, nossa, o barulho, isso e aquilo, as pessoas, daí você já começa a encher o nada e você saiu da paz. Mas você percebe que a paz estava ali, ela sempre está ali, o nada, esse espaço, está sempre ali, no plano de fundo. Só que às vezes esse espaço ele é preenchido por um barulho. Então o ego ele nada mais é do que tipo um barulho. Um barulho que fica ecoando. É uma narrativa que você fica se repetindo e acreditando nessa narrativa. E você acredita porque os outros falam. Tipo, você me fala a sua história, eu acredito nela e a gente fica repetindo a história um pro outro. Tipo, qual o seu nome? Você comenta, qual o seu nome? E o seu? Isso não dizendo que isso é errado fazer. É bom, né, reconhecer o outro, mas reconhecer o que está por trás. Estou Marisa. Estou Marisa. Teve uma vez que eu fui num encontro de meditação, assim, que era de gente, assim, classe alta, assim. Classe alta, só gente rica, assim. E daí chegou lá, as pessoas iam entrando, assim, elas falavam bem alto o nome delas. Eu sou fulano de tal. Porque a identidade daquela pessoa está relacionada muito a quem ela é, porque ela tem muito, então ela ama quem ela é. Mas já uma pessoa que tem pouco, ela não fala baixinho quem ela meio que tem vergonha do que ela é. Não é verdade? Às vezes ela fala baixinho porque ela tem vergonha do que ela é. Mas aquela pessoa, digamos, uma pessoa rica, ou não necessariamente, tem pessoas pobres que também vão dizer com voz alta, mas só pegando esse exemplo. Ela vai dizer muito alto, assim, ela vai impor o peito, assim, eu sou assim. Porque ela ama aquela pessoa que ela acredita ser, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que ela ama ser é o que faz ela ser infeliz e é o que faz as pessoas em volta dela serem infelizes também. Então,
A gente tem que ter orgulho, na realidade, dessa consciência. E tendo orgulho dessa consciência, a gente vai honrar também o personagem. Mas você vai até esquecer do personagem. Ele vai só existir de vez em quando. Tipo agora, o quanto de Andressa é necessário, o quanto de Angélica é necessário nesse momento. O quanto de Mônica. Quanto é necessário de você para estar aqui presente, curtindo esse momento? Nada. Nada. Joga fora. Nesse momento é que você joga fora. O quanto necessário é quando você for andar no corredor, apertar o elevador e descer? Nada. Quando você pega o celular e vai pegar o Uber, vai pegar o metrô, quanto é necessário? Talvez você pausa, vai pensar, eu tenho que pegar aquilo e pronto. Daí você continua a caminhar. O quanto que é necessário no seu caminhar de identidade? Você não consegue caminhar sem ser Angélica, sem ser Marisa? Você não consegue caminhar sem ser uma pessoa? Consegue? Você precisa pensar, eu sou fulana de tal, estou caminhando na rua, e se eu parar de pensar quem eu sou, eu vou tropeçar. Não, você consegue continuar caminhando. E isso que é o doido. Isso que é o doido. Porque conforme você vai tirando essa crença de que você está fazendo algo, você percebe que tudo está sendo feito, que é o que eu falei, eu estou só me observando falar as coisas. Entende? Você pode se observar caminhando e trabalhando, você vai ver que na realidade você não faz nada. É nesse lugar que daí o trabalho não tem mais peso. Porque não é você que está trabalhando. Quando é você, aí o trabalho vai ser muito cansativo. Porque a pessoa, ela cansa, a mente cansa. Mas quando você percebe ali o trabalho sendo feito, daí você se questiona o quanto, né, no seu dia a dia, quando você está fazendo algo, você se questiona o quanto de pessoa é necessário agora aqui para estar nesse momento. Quanto de pessoa é necessário? E talvez você vai olhar nada, talvez nada. E daí você pense, mas será que eu não vou conseguir fazer essas coisas se eu não for essa pessoa? Daí você tenta fazer as coisas sem ser aquela pessoa. Só que o ego ele tem medo de que ele vai entrar na não existência, e realmente ele vai entrar na não existência, porque ele não existe. E daí você vai entrar meio que, às vezes, num bug assim, na sua mente, porque você vai perceber a vida sendo vivida e você meio que quase não faz nada na realidade. E daí que entra a coisa que o livre-arbítrio não existe. Nessa perspectiva absoluta, o livre-arbítrio não existe. Porque não existe eu que faz as coisas. E daí você fala, então eu vou fazer coisas erradas. Mas quando você está nessa consciência, normalmente ela sempre vai fazer a coisa correta. Porque ela é pura. Porque ela está correspondendo com o universo. Porque ela está alinhada com o universo. Mas enquanto você estiver no ego, sim, você tem que pensar no que fazer. Porque o ego tem milhares de opções horríveis para fazer e milhares de opções maravilhosas. As metas também, a meta ainda é do personagem, o livre-arbítrio, o desejo. Só que isso que a gente está falando aqui é uma pausa, tá? Isso daqui eu sempre sei, isso daqui é um assunto que a gente dá uma pausa, porque isso daqui não é falado por qualquer pessoa. Você não pode dizer por qualquer pessoa que não existe livre-arbítrio, que não existe um eu. Não é tão fácil ouvir isso. Né? Porque para algumas pessoas é ok falar isso. Mas enquanto você acredita que é a pessoa, você precisa também do livre-arbítrio, porque você precisa corrigir suas ações para não errar. Mas quando você vai além da pessoa e as suas ações vão vir naturalmente do seu coração, as palavras vão vir naturalmente. Você não precisa pensar no que vai ser falado, entende? Tipo, eu cheguei aqui e eu não penso no que eu vou falar.
As palavras vêm. E a mesma coisa quando você vai dançar, você está lá numa festa, vai dançar e você começa a pensar em como você vai dançar, você não trava. Mas você tem que soltar e se permitir, vai. É que nem quando eu ia no ritual de ayahuasca, né, o pessoal dança, nos rituais dos índios, eu não sei como é que lá onde é que vocês foram. E eu queria dançar, assim, mas eu era bem fechadão, assim, bem envergonhado, mas eu queria dançar, e daí eu ia, e daí eu percebia eu preocupado com o que os outros iam pensar, daí eu tinha que descartar aquela autoanálise, aquela autoobservação. Daí eu continuava dançando, daí vinha de novo o pensamento. Isso aqui eu estou explicando para vocês como que funciona a prática na vida real. Daí eu dançava, daí vinha um pensamento, tem alguém, daí eu descartava e continuava. Você tem que fazer esse descartar até sumir. E se aparece, você descarta, se aparece, você descarta, até sumir assim a maior parte do tempo, entende? Não é despertei e acabou. Não vai sumir de uma hora para outra, você tem que descartar o tempo todo. A mente está muito identificada com o corpo. Está muito identificado com o corpo, então, sabe, né? Então, por exemplo, está identificado com a fala, vou fazer uma palestra e daí eu estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Então, você vai começando a descartar, a desconstruir em cada aspecto. Por exemplo, talvez aqui sentado, falando, eu consigo estar nesse estado sem pensamento, sem autoanálise, sem autopreocupação, no estado de consciência pura. Mas quando eu vou dançar, pode surgir ali um aspecto do ego. Daí ali eu vou ter que trabalhar aquilo e descartar. E daí tudo bem, daí isso eu curei. Daí quando eu vou lá com a minha família, né, quanto de ego que surge lá, daí lá eu vou ter que curar também. Daí você vai corrigindo até você conseguir ser sempre esse eu em todos os lugares, em todos os momentos, entende? Então não é despertei e pronto, existe um processo por trás. Por isso que você começa a despertar e despertar e despertar. Existe um processo, esse processo é longo. E se você não cuidar, você pode criar ego, um outro ego. E esse ego vai ser ainda mais difícil do que o outro de transcender, porque esse ego ele tá fantasiado de um ego desperto. Então ele não é visto como o bandido. O nosso antigo ego ele era bandido. Aquele ego era ruim, ele me fazia sofrer. Mas agora esse ego aqui eu não preciso descartar, porque ele é bondoso, ele é luminoso, ele é amoroso. Mas ao mesmo tempo ele odeia todo mundo, ao mesmo tempo ele quer que todo mundo se foda. Então, não pode ser ainda o verdadeiro, porque ainda tem dualidade nesse eu. Então a gente meio que usou um novo ego para descartar o antigo ego, e daí chegou o momento que você tem que descartar também esse eu. Tem que descartar o eu sou também. Descartar qualquer descrição, tudo. Qualquer descrição que você tenha, você vai ter que descartar. Porque qualquer descrição ainda vai te afastar do que você é. Até você repousar num silêncio pacífico que não precisa se autodescrever. Que é o que é. Que é amoroso, que é tranquilo. Que não tem insegurança. E não quer dizer que você não vai ter oscilações. É o que eu disse, você vai ter, mas você não vai se identificar com as oscilações. Eu entendo os meus professores que eu aprendi, porque eles nunca falam que eles estão com processo. Eu também normalmente não falo, a não ser quando eu estou falando com alguém, e daí eu digo que eu tenho, que eu estou curando coisas. Mas apenas no momento que eu peço com licença para falar sobre a pessoa. Então, o quanto de eu é necessário neste momento, retornando, né? E você tem que se perguntar isso o tempo todo. Não, na verdade, não é se perguntar o tempo todo, mas é perceber quantas vezes no seu dia vem um personagem e tira você do seu vazio puro e pacífico. Quantas vezes
vem ali e rouba a cena, sendo que ele não existe. E você deixa, porque ele tá ali. As pessoas deixam, daí você deixa. Daí todo mundo deixa você ver o mundo que a gente tá. É o mundo, né, que as pessoas deixaram. É a mesma coisa que, sei lá, deixou um vírus se propagar e ninguém se preocupou. A consequência vem alguma hora. Então, o ego, sob um certo ponto de vista, ele também é um vírus. Porque, por exemplo, a minha mãe teve o vírus do ego, ela passou para mim, você é o William. Agora eu vou te passar tudo que eu sei para você. E não que seja errado, né? A criança, ela precisa de educação, porque ela precisa de um direcionamento. Ela precisa construir um... Algumas pessoas perguntam, William, mas por que a gente construiu o ego? A gente precisa construir um ego, mas depois a gente precisa transcender ele. Porque se a gente não tivesse um ego, a gente não saberia se direcionar pela vida. E é o que eu falei, vai sobrar um eu, mas esse eu não tem eu. É um eu sem eu, é um ego puro. É um ego sem ego. O que é um ego sem ego? Não é algo, não é nada, mas também não é alguma coisa. Isso é o ego sem ego. É apenas é um centro. Né? O que é um centro? Eu sei que eu estou centralizado em algo aqui, sabe? Eu sei. Mas eu não sei o que é. Não preciso saber. Você entende? Você precisa de um centro para se centralizar. Isso é o que sobra do ego. Você entende? Sendo que o que é centralizar? Você está num espaço aqui privado, entre aspas, um espaço que aparentemente é seu. Digo aparentemente porque não é seu, mas você entende? É um espaço aqui. Você está no seu e eu estou no meu. Mas ao mesmo tempo é apenas um espaço, sem nome. E talvez seja o mesmo espaço aqui olhando o mesmo espaço aí. Entende? É o mesmo espaço se observando através de diferentes pontos de vista. E daí, se você para de acreditar nessa história e eu paro de acreditar na minha, nós somos a mesma coisa, só que em diferentes corpos. Entende? Em diferentes mentes. Mas a essência da mente e do corpo é a mesma coisa. Então, é isso que significa somos todos um. É isso. É essa consciência pura que está por trás de todos nós neste momento. Quando a gente está meditando e está no vazio, está no espaço silencioso, estamos todos no mesmo lugar. Quando a gente está no sono profundo, não existe um infinito para você e um infinito para mim. É o mesmo infinito. Não existe vários deuses, um seu e um meu. É um só. Na verdade, os deuses que as pessoas criam é apenas um personagem que vem do Deus verdadeiro, do eu real, da consciência pura e infinita. A gente é a consciência pura e infinita? A gente é. Só que a gente é meio que como eu disse, a gente é uma manifestação ainda. Então a gente é meio que a gente não pode dizer que ela é pura. A gente não pode dizer que eu estou na consciência pura, porque pura mesmo é quando ela está nela mesma. E a gente é ela nesse momento. Só que a gente não pode dizer que a gente é ela, a gente está nela, mas não pode dizer que, ao mesmo tempo, dizer que estamos nela. A gente está nela, é ela, mas ainda não é a experiência mais pura dela que pode ser. A experiência mais pura da consciência é o sono profundo, digamos, né? Um exemplo. Mas, ao mesmo tempo, isso daqui também é o infinito. Quando você percebe a consciência por trás, também é o eterno. Porque o eterno gosta de experienciar a experiência. Eu vou falar, Deus gosta de experienciar a experiência. Só que ele não gosta da bagunça que a gente criou em cima da experiência. Porque
É como se a gente tivesse ganhado um livre-arbítrio para ter uma experiência e a gente pegou e criou a sensação de separação. Eu sou um personagem e você é outro. Daí criou o caos, você entende? Por exemplo, como que existiria a guerra se todo mundo percebesse que é um? A guerra só existe porque eu sou contra você. Você entende que essa é a... Eu tenho mais dinheiro do que o outro, eu mereço mais, e aqueles dali não merecem. Você entende? Todo o problema está na separação. Todo o problema do mundo está na separação. Os países. Países é uma crença. Não existe países. Fronteiras. Muros. Não existe isso. Famílias. Existe apenas do ponto de vista relativo, mas do ponto de vista absoluto e real não existe. Então você vê a Matrix que a gente criou, né? É uma Matrix assim que deixa a gente hipnotizado. E daí como que você faz para sair da Matrix? Primeiro você sai dela, que é o que a gente está fazendo agora, e depois o que você tem que fazer? Você fica lá num limbo eterno, fora da Matrix? Não, você tem que voltar. Você tem que dançar a dança. Você não vai ser uma pessoa ali, desperta, que odeia a Matrix. Daí você vai ser só mais um ego que odeia a Matrix. Para você realmente estar além da Matrix, você tem que estar nela. Você tem que dançar a dança. Você tem que dançar a dança do dinheiro, a dança da comida, a dança do trabalho, a dança da família. Mas você faz tudo isso através de um lugar de não identificação. Portanto, você estará transcendendo e ajudando o mundo a transcender, mesmo estando ali no meio das coisas. Você vai estar ajudando o mundo a transcender, participando da bagunça. Você não precisa ser um terapeuta para ajudar as pessoas. Pode ser uma faxineira e a sua presença de saber que você não é aquilo vai ajudar o outro a perceber que ele também não é aquilo. Entende? Então, quanto de eu é necessário neste momento? Quanto de eu está aí te interrompendo neste momento? É insistente esse eu, né? Ele volta e volta e volta. E ele não foi convidado. Eu não convidei, pelo menos. A festa é minha aqui. Eu estou em nome da consciência. A consciência não convidou nenhum eu. Alguém trouxe aí. Tudo bem se você trouxe, mas você pode convidar ele a se retirar. Daí ele vai tentar entrar de novo, você retira. Você tem que fazer isso continuamente, até ele perceber que ele não é mais bem-vindo. E daí depois, olha o segredo, depois quando ele vai lá e saiu e você se estabiliza na festa, você chama ele para voltar e ele te serve. O eu vai te servir. O ego vai te servir. Daí é quando você é o rei, a rainha. Porque até mesmo o ego, que é aquilo que as pessoas, que mais, digamos, o inimigo número 1 se torna também servo da consciência. Né? E daí nós servimos essa consciência. É a própria consciência servindo a própria consciência. Entende? Então o ego ele não é inimigo, ele apenas é algo que precisa ser redirecionado a uma nova perspectiva de vida. E é um processo, né? É um processo, não vai acontecer de uma hora para outra. Quantas vezes eu tive que descartar o ego quando ele aparecia? Que nem eu dei exemplo da dança. Eu tô ali dançando e vinha a vergonha. Daí eu descartava, vinha a vergonha, descartava, vinha a vergonha. Mas aí o que você faz? Eu tô com vergonha, eu vou ficar aqui sentado.
Daí você aceitou que é real. O que você tem que fazer? Você tem que levantar e começar a dançar. Daí vai vir. Daí você descarta, vem, descarta, vem, descarta. Ah, eu tenho medo de andar de ônibus. Você vai lá. Daí vai vir o medo, daí você descarta, vem, descarta. Vem. Esse é o processo. Não existe como você superar o ego não fazendo o que ele tem medo. Tipo, o ego tem medo disso, então eu vou superar ele fazendo o que ele tem medo. Não. Você só supera fazendo o contrário do que ele tem medo. Do que ele tem vergonha. Do que ele odeia. Entende? Então você vê como o processo é longo, né? Tipo, tudo isso a gente vê no ritual de ayahuasca, essas coisas, né? E é ali que a gente tem que pôr em prática. Tudo isso, a consciência também te mostra tudo isso. A questão é que no ritual, você meio que... você tem uma pausa temporária da mente, você consegue ficar na consciência. Mas a consciência também está aqui agora, ó. Estamos nela. E a consciência também te mostra onde é que você está errando. Onde é que você tem que corrigir. Só que não é você que está errando. É apenas o personagem que está condicionado. Ele não é o que você é. Ele é um personagem... Então você corrige, você redireciona. Você não precisa pensar, sou eu. Sabe? Digamos que você está ali na rua, eu gosto de dar esse exemplo porque é um exemplo bem doido. Você está ali na rua, você começa a imaginar você vê um velhinho assim andando de bengala, assim, todo velhinho andando de bengala. Você começa a imaginar ele pelado. E daí você vai dizer, nossa, eu sou tão errada, meu Deus. Mas nem foi você que escolheu criar aquela imaginação, entende? Não foi você. Veio. E o que você faz naquele momento? Você ou se permite ficar imaginando ele, ou você descarta. Você escolhe. Você pode descartar. Ou você pode se culpar. Mas como você vai se culpar por algo que você nem escolheu ter? E a mesma coisa, a raiva, ciúmes, medo, não é você que cria. Aparece através de um condicionamento, de uma história, de cultura, de família. E você apenas observa como se fosse observar a imaginação. Você observa e descarta. Entende? É o mesmo exemplo, a mesma coisa. Nada que surge em você é você que cria. Você não tem responsabilidade nenhuma por nada. Isso é meio estranho de ouvir, por isso que eu falei, né? As coisas que eu falo aqui não podem ser faladas em qualquer lugar. Você não tem responsabilidade por nada. Porque se você tivesse responsabilidade por alguma coisa, você não iria criar, né? Você não iria criar. Você não iria ter o medo, você não iria ter a raiva. Então você não tem... O que você é responsável, aí que eu vou te dar a sua responsabilidade. A única que você tem é de acreditar ou não de não acreditar. Acreditar no irreal ou de não acreditar. Porque quando você para de acreditar no irreal, o que acontece com o irreal? Gradualmente ele para de surgir. Se você para de acreditar... Eu tinha medo de bicho debaixo da cama quando era criança, de fantasma. E eu tinha medo de olhar. Então não olhava. Mas conforme eu fui ficando mais velho, eu começava a olhar. E conforme você começa a olhar e ver que não tem nada, nunca tem nada. Daí você começa a aceitar que não tem nada, o medo passa. Entende? Então é a mesma coisa com o processo de cura. Aí que eu falo que não existe um eu que precisa de cura. Por quê? Porque você é a consciência, que é pura, mas o seu corpo e mente tem um monte de coisas que precisam de cura. Mas não é você. Mas você para de acreditar, você descarta, você corrige. Entende? Mas é muito mais fácil você vivenciar um processo de transcender quando você percebe que você não é aquilo. Por exemplo, é muito mais fácil você transcender um ciúmes
quando você diz eu sou ciumento, é muito mais difícil superar isso do que perceber, eu estou percebendo uns ciúmes aqui. Vamos ver como é que... Será que foi eu que criei? E você investiga ele. Entende? Você entende a diferença entre dizer eu sou o problema, eu tenho problemas, ou apenas investigar. Pronto. Então eu quero que vocês possam, o convite se questiona, né? A cada momento, até você se acostumar. O quanto de eu é necessário neste momento? Para caminhar, para cozinhar, para tomar banho, para dormir, para fazer cocô, para fazer xixi. Tipo, estou aqui fazendo xixi. Mas não é você, é o corpo. Ele está fazendo. Você não faz nada. Eu estou fazendo cocô. Eu gosto desse exemplo porque eles meio que fazem a mente... são exemplos grandes, né? Faz a mente bugar, assim. Realmente, você não faz nada. Eu estou com fome. Você não é você, é o seu corpo. Ele escolheu. Eu estou com medo. Não é você não escolheu. Então, o que em você escolheu? Pensa bem. O que em você? Eu respiro. Eu vou respirar agora na meditação. Você nem ao menos faz, você só observa a respiração já acontecendo. Então, o que você faz? Tipo, eu estou aqui falando, eu nem sei o que eu estou falando. Você está me escutando, você está tentando... Você faz a escuta acontecer ou ela está acontecendo? Ela está acontecendo. Então, o que em você faz? Porque você diz tanto que você é você mesmo. Você diz, eu faço as coisas. Isso é uma arrogância. O que é arrogância? É alguém que se acha? Você se acha, a gente acha que a gente faz as coisas, só que a gente não faz nada. Então, o que você faz? Me fala o que você faz. Você está a serviço da vida? Mas de onde que veio essa vontade de servir? Foi você que escolheu? Não. De onde que veio a vontade de amar? Foi você que escolheu? Não foi. De onde que veio o sorriso, o abraço, a vontade de abraçar alguém? Foi você que escolheu? Não foi. Você é aquilo que apenas observa o acontecer. Então você pode ter a ilusão de que está fazendo o acontecer, e daí você bagunça o acontecer. Você bagunça o acontecer. Porque se você deixar o acontecer, ele vai ser natural, espontâneo. Você vai sentir a vontade de abraçar alguém, você vai abraçar. Você vai sentir vontade de dançar, você vai dançar. Esse é o acontecer natural. Mas daí o acontecer ele não é natural. Porque você tem vontades que você não faz, você reprime. Esse sim é um ego que você faz. É esse ego ilusório, que reprime o natural. Você só não reprime o cocô porque não tem como. Se você pudesse, você faria, né? Talvez. Então, é a arrogância. Hoje eu trouxe os exemplos meio... Hoje eu não vou fazer. Tenta hoje. Então, por exemplo, tenta não respirar. Tenta não pensar. Tenta não fazer cocô. Tenta não ter fome. Tenta não amar. Tenta não querer abraçar. Você vê que tudo isso é natural. Então, o quanto de você faz é uma arrogância, você entende? É arrogância. É a arrogância de um eu que não existe, que acredita que existe e que faz alguma coisa. Até mesmo o eu que acredita servir, que está curando. Esse é o eu que também tem que ser descartado alguma hora. Para quem me conhece faz bastante tempo, a Marisa que ela nunca me viu dizendo que eu estou servindo alguém. Já me viu dizendo que eu estou servindo alguém? Não, tudo bem. Eu não estou dizendo que é errado, tá? Não estou dizendo que é errado. Mas o servir vai acontecer independente se você falar que você está servindo, entende? O seu servir vai ser ainda melhor quando você não
atrapalhar o servir com a sua ideia de que você está servindo. Então é meio que não atrapalhar a vida acontecendo através de você. Ela é tão bela quando ela é natural, entende? Ela acontece, ela flui, ela é maravilhosa, mas daí você quer atrapalhar. Entende? Ah, vou lá conhecer aquela pessoa, eu vou pensar no que eu vou falar, daí você atrapalha todo o encontro. Porque você tentou manipular o encontro. Você entende? Por isso que eu não planejo esses encontros que eu faço, porque é o ego planejando. É o Moji, para quem conhece o Moji, ele é um mestre aí bem conhecido. Ele fala assim que o primeiro satsang que ele foi fazer, que era um satsang grande, ele meio que planejou o que ele ia falar e quando chegou lá ele travou. Porque ele nunca tinha planejado. E daí ele foi planejar porque ele ficou preocupado, nervoso e ele travou. Porque ele planejou. Mas tudo acontece. Por exemplo, às vezes você está ali fazendo uma arte, para quem gosta de desenhar ou cantar, acontece. O cantor, ele fecha os olhos e acontece. Mas no momento que ele... É bem legal no American Idol, quando eu vejo esses programas de competição de música, eles falam assim, os juízes falam, para de pensar de que você está aqui cantando. Para de pensar que você está aqui. Ele está falando, fique presente. Só que é engraçado, porque os cantores só conseguem ficar presentes quando estão cantando. Tipo, os juízes, eles conseguem ficar... Mas a vida deles, pessoal, é um caos. Né? Não estou generalizando, normalmente é. Eles sabem, eles falam, tem ansiedade, etc. Mas no momento que eles estão cantando, eles conseguem ficar presentes. E eles falam ali para as pessoas, para de pensar, eu consigo ver que você está pensando que você está aqui. Tipo, a pessoa está ali preocupada que ela está ali. Ela tem que soltar, entrar no flow. Então, como entrar nesse flow 24 horas por dia? Deixa o cocô sair. Entende? Deixa sair. Deixa as amizades acontecerem. Você queria quando você viaja, por que seu intestino fica preso, né? Porque você fica ali tenso, se você está viajando com outras pessoas, não é? Fica preocupado. Sim. Então, viver nesse eu que é natural, e parar de atrapalhar a vida. A vida vai acontecer independente se você quiser ou não. Isso é uma coisa certa. A única forma que as pessoas acham de interromper a vida é tentar se matar. Mas que daí depois talvez só reencarna e a mesma merda vem, talvez ainda pior. Então, a vida não vai acontecer independente se você quiser ou não. Vai. As coisas vão continuar acontecendo. A vida não para, a roda, né, de samsara, a roda do karma não para. Não tem como sair dela. O que você pode fazer é ficar no centro da roda. Que nem um relógio. Né? O centro está sempre estável. Tipo, aqui, você vê, o São Paulo está girando, né? Está tudo acontecendo, mas você pode estar além disso. Né? Quando você chega ali, né, e fala, eu tô aqui na Paulista, esse monte de gente está me afetando, é porque você está na roda do karma. Mas quando você consegue estar além, daí você olha até meio engraçado ver aquela cena com um monte de pessoa ali, e elas, todo mundo acreditando nos seus personagens, e você não julga que elas são erradas, você também já foi um. Né? Isso é um erro também que a gente, quando desperta, a gente começa a julgar o mundo. Não, a gente não pode julgar, a gente tem que amar, porque a consciência que você despertou também está ali nela, naquela pessoa. Tá? Então é isso. Acho que já foi bastante coisa, né? Então você percebe que o objetivo aqui não é tanto o que eu falo. O que eu falo é meio que para trazer atenção para aquilo que é em você, entende? Para relembrar. E você vai dizer, William, eu já sei de tudo isso que você falou. Mas eu te pergunto, você está vivendo nisso que você já sabe? É diferente.
Saber e viver. Então, não, só porque você sabe, não significa que você não deva ouvir de novo. Eu ouvi milhares de vezes os mesmos áudios dos meus professores até conseguir viver aquelas benditos ensinamentos. Eu ouvi, às vezes tinha áudios tipo de 1 hora que eu só queria ouvir 10 segundos daquele áudio. Eu tinha que ficar, e eu não me lembrava onde é que era, porque eu não anotava, e eu tinha que escutar tudo de novo até chegar naquela partezinha. Eu me lembro de dias, tinha um áudio que era muito importante da Deachante, que eu ouvi umas 20 vezes, só que eu nunca anotava, não sei porquê, eu não anotava. E era só 1 minutinho do áudio. E eu tinha que escutar sempre, e era sempre no final, então eu tinha que escutar tudo de novo até chegar naquela parte, porque era a parte que eu ainda tinha que corrigir naquele momento em mim. Então você precisa escutar de novo, de novo, de novo. Até você conseguir viver. E quando você consegue viver, pronto. Daí você vai achar outra coisa para você conseguir viver. Até você conseguir se estabilizar numa vida onde é que você vive o que você sabe. Entende? Aí é uma espiritualidade que é botada na prática, ela não é uma teoria. Eu nem sei, tipo, se eu vou escrever um livro, eu nem sei de nada. Tipo, por isso que eu não sei o que eu vou falar aqui, eu não sei. Porque não é algo, não é teórico, sabe? É uma vivência. A gente tem que viver o que a gente sabe. Feche seus olhos e aceite este convite de relembrar o que você é. Comece percebendo a sua respiração. Perceba ela acontecendo naturalmente. Se permita ser invadido pelo silêncio, pelo vazio, e não aceite convidados que não foram convidados. Aceite apenas aquilo que você é. Aquilo que você é vazio, silencioso, espaçoso, sem descrição. Não aceite outra coisa senão esse ser puro que você é. Não aceite intrusos na sua mente. Descarte eles logo que eles apareçam. O que são intrusos? São pensamentos reclamando, se preocupando, projetando, planejando, sofrendo, exigindo, controlando. Descarte qualquer um desses intrusos e permaneça com a casa vazia.
mas ao mesmo tempo cheia. Agora olhe para dentro e reflita se tem algum convidado que não foi convidado. Reflita se tem algo que não deveria estar aí, que é apenas uma crença. Aceite apenas aquilo que é puro. Aceite amor, aceite a paz, aceite o espaço, o invisível, o eterno. Repouse nessa consciência que é o plano de fundo de tudo. Perceba como que é confortável repousar naquilo que você é de verdade.